Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A IBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar com vocês esse podcast. Trataremos hoje a respeito do segundo livro de Reis e segundo livro de Crônicas. Esse é o podcast de número 14, um projeto de leitura épica da Bíblia, uma leitura de, em um ano, lermos a Bíblia toda, estudarmos com mais detalhes e atenção. E é um projeto da Igreja Batista Central em Santo André, a nossa amada IBC, que está sob a condução do nosso pastor Hamilton Carlos Cabral, e esse projeto tem a supervisão do nosso querido também pastor Edmar Moreira. E hoje eu estou aqui com o Robson, e nós trataremos então desses dois livros, segundo livro dos Reis e segundo livro das Crônicas dos Reis, para compartilhar com vocês aí. Não é isso, Robson? É isso mesmo. Então, temos a oportunidade de continuar essa linda jornada, né, sobre os reis, né, os grandes reis de Israel, seus feitos, né, e bons ou ruins, né, mas fica as lições, né, que esses textos nos trazem. Lembrando que nós estamos falando de palavra de Deus, então Deus sempre falando conosco nessa oportunidade. E dando essa continuidade, falamos sobre Salomão. Importante. Né? Salomão. A história continua em Salomão, com o seu reinado, o esplendor do seu reinado, o fim do seu reinado, até chegar no capítulo 9, né, que é a morte de Salomão. Né, que é um ponto-chave na história de Israel. Porque após a morte de Salomão, nós vemos que o reinado, aquele reino que era unido, né, que era forte, começa a se dividir. Né, tem a sua divisão. Então, é uma divisão realmente na história, a morte de Salomão. Após isso começam as divisões, onde já falamos sobre a tribo do norte, né, o reinado do norte, chamado de Israel, e o reinado do sul, chamado de Judá. Então esse é o panorama geral do segundo livro das Crônicas. Está organizado de uma forma diferente na Bíblia, né? Então a organização é primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, mas a história ela acontece de uma forma dentro de uma organização diferente. Então você falou agora segundo livro de Crônicas, um contexto geral, e daqui a pouco a gente volta para o segundo livro de Reis para entender como a história se desenrolou. Vamos para frente, voltamos, mas com a ideia de sempre de situar, né, o ouvinte no momento que aconteceu, no momento que a história aconteceu, né, na cronologia, como, né, costumamos falar, né, na teologia, e dentro da cronologia temos aí situando os melhores ou os principais acontecimentos. Que legal. Então, o início aí é a morte de um grande rei, né? É a morte do sábio Salomão. Né? E esta morte aí culminou ou iniciou o reinado ou a descendência com a divisão vindo através de seus filhos. Né? E essa divisão foi trágica, Menegal. Puxa vida. Foi trágica. Então a gente vem nos primeiros 3 reis com o reino unido. Começa em Saul, que a gente já falou, começou bem, terminou mal. Depois vem Davi, teve altos e baixos, mas dentro do reinado, de uma forma geral, foi muito bem. Muito bem sucedido. Muito bem sucedido. O reino cresceu,
prosperou na mão de Davi. Prosperou e ele passa então o reino para o seu filho Salomão, que também começa muito bem. Muito bem, por consequência até do grande pedido de Sabedoria que a as gente suas tratou no podcast passado. e as suas decisões são pautadas nessa sabedoria, na grande parte, Perfeito. e até o final da sua jornada, passando aí o bastão ou o reinado pro dos seus filhos, né? Aí ele passa para o seu filho, que já não começa muito bem, né, Robson? Já não começa muito bem. Ah, essa passagem de bastão para o seu filho ali, eles começam a tomar decisões que já não era pautada na direção divina, né? É interessante que sempre buscamos conselho, Menegar. Sim, E fica aqui a lição dos filhos de Salomão, a quem devemos buscar conselho, sim. né? A escolha não foi buscar conselho dos anciãos, né? Não, na verdade ele buscou, né? Buscou, mas não seguiu. Então não basta ouvir. Tem É que preciso seguir. ouvir e praticar, E né? praticar. E obedecer. E obedecer. Então nós tínhamos o conselho dos anciãos, né? Dos mais sábios, dos mais experientes, e também o conselho dos mais jovens, daqueles que estavam na turma do Puxa rei Jorão, no caso, né? E aí a decisão em seguir um lado ou outro culminou aí ou levou a uma divisão no reino. Robson, você falou rei Jorão, mas ele estava na turma do rei Roboão, não era não? Roboão, tá certo. Muitos ok. reis, muitos... Passou por uma série de reis aí, mas Roboão. quem acaba pisando na bola nesse momento é o Roboão. Roboão. E o que ele faz, na verdade? O povo vai lá reclamar, estava achando que o trabalho estava pesado, que os impostos estavam muito altos, e os anciãos falam, realmente, olha, o povo tem razão. Não que a voz do povo seja a voz de Deus, isso é uma mentira, né? Mas naquele momento o povo estava certo, né? Sim, E os certo. anciãos orientam, deixa assim mesmo, realmente, façam isso. E aí os jovens, já com um olho maior aí, de repente, uma ganância, não sei, né? Uma postura diferente, diz, não, pode aumentar aí a carga sobre esse povo, e aí o reinado realmente se divide. Se divide. Por isso que é tão importante olharmos para frente, é importante, mas temos que ter o retrovisor da vida, porque ouvir os conselhos daqueles que experimentaram, e neste caso, né, um reino unido e um reino forte, né, é de suma importância. Sim. Ali eles quiseram já pagar, fazer a sua história sem observar os conselhos, né, que realmente importavam, né? Então isso culminou em uma revolta, né, política, Certo. uma revolta civil, onde o povo se volta contra o seu rei, né? Jeroboão então ali ele toma, né, o reinado para si, o povo não aceita, né, essa situação, e é onde você começa a ver o povo se dividindo, o reino se dividindo, cada um para o seu lado, né? E aí eu volto a dizer, é onde fica essa divisão, né? O reino maior ficou com Israel, com 10 tribos, e o menor ficou com Judá, né? Com a tribo de Benjamim e Judá. Então a gente tem aí uma divisão de reinos, reino do norte, reino do sul, Reino e o reino do norte é um reino que vai de mal a pior. de mal a pior. E o reino do sul é um reino que se estabelece realmente. Sim. É um reino que acaba encontrando ali a aprovação de Deus para a maioria dos seus reis, ou eu acho que para todos, né? Sim, Os reis, né? sim, a sua grande maioria, todos os reis fizeram ou no mínimo iniciaram seu reinado com boas ações, né? Mas já não vemos isso no Reino do Norte. No norte não funciona assim. No Norte já não funciona assim. Um versículo ou uma frase que é sempre dita, né, ou mencionada nas Sagradas Escrituras e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Puxa vida. Então, isso mostra um princípio. Né? E esse princípio de fazer o que era mal aos olhos do Senhor, a idolatria, né? E dentre outros erros, né?
leva o povo leva o reino à consequência final, que nós vamos chegar lá, que é a sua destruição. Derrotas, ruína, Derrotas e ruína. né? Muito complicado. E aí, então, o livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, ele acaba com isso, né? Ele acaba dessa forma, né? Com o reino dividido. O reino dividido. E aí, para a gente dar andamento nesse estudo, né? A gente precisa voltar, então, para o segundo livro dos reis, é isso? A história é para frente, mas eu convido, né, a voltarmos ao segundo livro de Reis, Legal. né, para que nós logo vamos iniciar essa história falando novamente sobre o grande profeta, Sim. né? E já ali no seu ministério, indo para os finalmente, vamos colocar assim, só que com um propósito muito claro, né? Os milagres ainda acontecendo, né? Os milagres ainda acontecendo, e como foi dito no episódio passado, né? Não estava sozinho, tinha um discípulo, né? Então, fica aí várias lições acerca deste profeta Elias, né? Que não somente fez, mas deixou um grande legado. Fez história, mas deixou ali um legado, um discípulo para dar continuidade ao que ele realizou. Continuidade dobrada. Aí é o ponto, né? Na verdade, o rapaz pede para ele a mesma coisa, né? Na verdade, assim, o mesmo poder, vamos dizer assim, mas numa dimensão maior, numa quantidade maior, será que a gente pode falar assim, de poder? Esse é o pedido que ele faz, né? Falamos sobre uma grande sabedoria de Salomão em pedir a sabedoria divina. E quando Elias o questiona, né, a Eliseu, né, o que ele quer, qual é o pedido dele, e o texto fala que é um grande pedido, Sim, um pedido difícil, sim. né? Olha, eu quero porção dobrada daquilo que Deus faz através de você. Ô, Robson, você falou uma coisa bastante interessante. Ele pede para Elias. Para Elias. E Elias fala que é possível, ou seja, o homem era poderoso, rapaz. Porque o moço pede para o profeta e o profeta fala para ele: então, olha só, você está me pedindo uma coisa grande, uma coisa difícil. Isso está no capítulo 2 do segundo livro de Reis, a partir do versículo 9, né? Eu gostaria até de ler esse texto, Por bem favor. rapidinho, mas olha só. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça. Então ele nem direciona a Deus. A palavra do profeta ali realmente tinha muito poder e Deus validava, né? Validava, e em outros eventos já vimos Já havia acerca validado, disso, né? validar isso ali é só uma comprovação que realmente a palavra dele era ouvida no céu. Olha só, e ele fala: antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, ou seja, uma coisa muito difícil. Todavia, olha aí, tem uma condição aí. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Ô Robson, quando eu leio esse texto aqui, a ideia que eu tenho é que o Elias sabia o que ia acontecer com ele. Porque o texto é bem claro em falar que se me ver quando eu for separado, Deus já havia falado para ele então o que ia acontecer. já sabia. Mas isso acontece, Meneghel, porque é homem de Deus. E homem de Deus tem intimidade. E Deus revela, diante da intimidade, os seus propósitos. Rapaz. Né? Então, Elias, talvez, né, nós estamos conjecturando um pouco aqui, e a palavra nos dá essa margem, mas talvez não como. Talvez Deus não mencionou como ele seria apartado, retirado, separado, mas que ele sabia. Que ele seria levado. Né, tanto que este episódio só aconteceu em um outro que foi com Enoque. Que a Bíblia diz que ele andava com Deus. Olha o exemplo, mais uma vez, de intimidade. Eu acho que ele andou tanto com Deus que se resumiu nisso, nem falou dos fatos. Né? Andou
plenamente com Deus, não foi digno desse mundo e Deus o tirou, né? Não Assim, provaram da não morte. provaram da morte. Olha que Mistério, né? que é o que é a que é o legado que nos deixou o pecado, foi a morte, É, né? E olha a bênção, a graça, a misericórdia que Deus concede a esses, né, homens de Deus de não experimentar né, essa dor, vamos colocar assim, essa separação, essa morte, né? Então Elias realmente foi um homem de Deus, não só em palavras, mas em ações, em que legados, em bacana. Sim, experiências, sim, tanto que após Elias e após Eliseu, não vemos mencionar tantos milagres. sim, verdade. Não vemos, É verdade. né? Vamos entrar aí posteriormente em outros períodos do tempos de reis, profetas, né? Mas os milagres já não são evidentes tanto quanto é nesse período, Perfeito. né? Mas ficam grandes ensinamentos, né? E logo já vemos aí Eliseu entrando no cenário, É, né, ele Meneghel? entra, é verdade. Você falou uma coisa e me veio aqui, trazendo para os nossos dias uma esperança que temos, né? É, Enoque e Elias não provaram a morte. Certo. Nós temos aí uma expectativa e uma viva esperança de que Jesus voltará da sua glória para nos arrebatar, e pode ser que nós também participemos dessa mesma dádiva, desse mesmo presente de não provarmos da morte, sermos Amém. arrebatados e transformados por ele. Amém. Então hoje nós temos essa esperança. E tem que ser a esperança do cristão é essa, né? É o céu, sim, É o céu. e que ele se apresse, né, menino? Que ele se apresse e que a gente não tenha de passar por esse acidente que aconteceu na humanidade em razão do pecado, que é a morte. Sim, sim. Mas que o Senhor nos transforme, nos leve, né? Imagina Junto que dele. glória maravilhosa será isso. Não dá para imaginar, né? É por isso que estamos nessa jornada, né, menino? É Por verdade. quê? Porque a palavra nos renova a nossa fé Amém. e, como você bem usou a palavra, renova a nossa esperança Sem dúvida, sem dúvida. nele. E aí o Eliseu vê o Elias sendo então tomado, uma carruagem de fogo. Você imagina que cena hollywoodiana, meu irmão. Essa nem Hollywood consegue né, ilustrar né, de uma forma, realmente é grandiosa, é milagrosa, é algo que só Deus realmente pode fazer, marcante na vida desse profeta, né, e marca a vida também do seu servo, né, Do sucessor. do sucessor que é Eliseu. E aí a capa cai, né? É, À medida que ele vai subindo na carruagem, deve ser tão rápido o negócio que a capa não ficou. E ele pega a capa, é um símbolo de que o legado continuava com Eliseu. é a troca de bastão. Troca de bastão. Que legal. Realmente é o símbolo ali que não aquele ministério profético milagroso, o homem de Deus não cessaria ali, teria continuidade. Fica aí a lição volto a dizer, do discipulado, Sim, importantíssimo. né? Porque temos a ordenança de pregar o evangelho, Sim. a toda criatura Sim. e até os confins da Sim. terra. Mas é o mesmo Jesus que fala que ide fazer Discípulos. Ide e fazer e discípulos. não começou em Jesus, ou seja, já tinha O princípio é antigo. É antigo. Jesus só valida. Jesus ele valida o que já existia. Ele vem para confirmar, né? Ele não vem criar coisa nova, né? Não. Na verdade, isso é muito interessante. E existe muita gente hoje querendo criar algumas coisas aí, né? Ao invés de validar o que a palavra de Deus já está aqui na nossa mão. É verdade. E aí então ele volta com a capa na mão. E já realiza o primeiro milagre. Milagre. Na ida, tivemos a abertura do Rio Jordão através de Elias e mais uma validação, mais uma confirmação no ministério de Eliseu. Ele, na volta, né, é como o Mar falando, de novo, eu vou ter que me sujeitar a algo que é maior. Ao profeta, né? Ao poder de Deus. Ao poder de Deus. Né? E o rio, mais uma vez, se abre para que o homem de Deus atrás. E aí a gente vê alguns milagres, né, sendo realizados através de Eliseu, né, nos primeiros capítulos aí do segundo livro de Reis, né? Sim. A gente vai ver aí a questão do azeite que é multiplicado. Grande milagre, né? Trazendo esperança. Vale muito, né, os nossos irmãos lerem esses textos, entenderem como isso acontecia, porque realmente isso, mais uma vez,
traz esperança para a nossa vida. E diante do caos, diante da morte, A a escassez. escassez, né, houve um passo de fé em ouvir a voz do homem de Deus e a operação do milagre aconteceu. Puxa vida. Aí depois do azeite, o filho da sunamita, né? A mulher estava bem lá com seu marido, aí o profeta fala, poxa, vamos ajudar essa mulher aqui um pouquinho. E aí ele lança uma palavra de bênção sobre ela e fala, olha, daqui a pouco você vai ter uma criança no seu colo aí. E ela fala, mas tá bom, ótimo, né? E realmente o menino nasce e tal, mas um belo dia o menino fica doente do nada e ela percebe que o menino morre. Olhando para o Antigo Testamento, nós vemos estar com Deus, ou na presença de Deus, obedecendo a palavra de Deus, não nos isenta de passar pelas dificuldades, as mazelas que o pecado, né, que chegou ao mundo traz, né? E apesar, nesse caso, filho é bênção. Totalmente. Filho é bênção, né? E ela, né, vendo essa bênção meio que sair pelos seus dedos, né? Perder, né? A perca de um filho é algo, mas mesmo na maior tragédia, foi ali algo para que a operação de Deus, o poder de Deus se manifestasse na vida daquela mulher. Importante lembrar que essa mulher também ela exerce uma fé incrível, né? Gigante. Ela exerce uma fé incrível, porque ela, realmente, o filho está morto, mas ela vai atrás do profeta, né? E o questiona, né? Fala, poxa, olha, eu não te pedi nada. Você me dá uma grande bênção e agora o menino morre? Fica-nos a lição, Meneghel, ela quis saber o porquê. Exato. Não se apegou somente à tragédia. Sim. E mais, ela buscou o homem de Deus. Porque ela sabia que ali teria uma resposta. Teria uma resposta. Uma solução. Mas isso você mencionou bem, que é a fé. A fé. Né? A fé, ela não estava vendo o filho mais vivo nessa situação, mas ela teve fé. Exato. Né? E teve a resposta dessa fé. Puxa vida. O profeta vai até lá. É lindo nesse sentido, porque, igual você falou, você traz para as nossas vidas diante do maior caos, das maiores dificuldades. Sim. Entendeu? Mesmo não enxergando ali a saída, entendeu? Temos que se voltar para Deus. Né? E se voltando para Deus, aí, Meneghel, não tem morte, não tem lei da gravidade, não tem... É milagre. Amém. O poder de Deus. Mas diante de tudo, que seja feita a vontade de Deus. Amém. E naquele momento, a vontade de Deus era a restituição do filho. Que coisa linda, né? Coisa linda, maravilha. Né? E é o que você falou, fé, né? E fé é isso, né? É acreditar no que se não vê. Você não está vendo, mas você está acreditando em tudo porque tem algo dentro de você que te motiva, te impulsiona, te leva a algo maior, ao Criador, né? Ao Deus que pode todas as coisas. E como a fé dessa mulher foi mais revigorada, firmada com esses processos que ela experimentou. Sem dúvida. Né? Então, assim, às vezes só questionamos os porquês, mas estamos sendo moldados, trabalhados por Deus, né? Ficando, eu costumo falar, do tamanho que Deus quer que estejamos. Bacana. E aí o Eliseu continua, né? Milagre pós milagre, daqui a pouco Produção vem... de milagre. Rapaz, o negócio não acabava nunca. Daqui a pouco vai lá, tem morte na panela, tem uma comida envenenada lá e o profeta de novo resolve o problema. Resolve o problema. Ele, quase um bombeiro, né? Apagando incêndio. Boa. Né? Usar esse termo, mas era o canal, né, da manifestação do Pai, né? A morte existia, a escassez existia, a fome existia, né? Mas Deus também era presente, né? Que coisa. Então, em cenários diferentes aqui, nós vemos, né, manifestação de Deus. E para a gente conseguir evoluir um pouco mais, né, no livro, senão a gente só fica falando de milagre, mas eu queria falar só do último. Claro. Tinha um homem aqui, um comandante aqui, poderosíssimo. No capítulo 5 a gente vai ver isso, né? Naamã. E aí ele é acometido de uma doença que o isolava de tudo. Né? A lepra era considerado o mal do século ali, né? E não tinha status. Poderia ser, como ele, um general ali do reino, do exército do rei, né? Ou os mais
né, simples poderia ser acometido. E Assim foi, como hoje, né? assim como hoje. Ninguém está isento de qualquer doença, né? E aconteceu. E aí, rapaz, como existem os missionários, né? Essa história é linda. A menina Tinha uma serva anônima. ali, uma anônima, uma missionária, dentro daquele contexto que ela fala, olha, existe um homem. E o contexto, usando essa palavra que você falou, o contexto não era propício para que ela testemunhasse, porque ela foi levada presa, cativa. Né? Escrava. Então, escrava, ela poderia viver uma vida de amargura, dizendo que foi abandonada por Deus ou, né, pelo reino, mas não. Né? Quando surgiu a oportunidade, aí fica uma grande lição, Deus nos dá a oportunidade para falar dele, do amor dele, para manifestação, né, do poder dele. Ela falou, olha, Puxa vida. Tem solução. Que coisa. Existe um homem de Deus. Né? Então, assim, uma menina. Uma menina. Vamos a dizer. É uma menina. Então, é uma história linda. E é tão interessante que o escritor, ele nem dá o nome dela. Não. É uma menina anônima. Por quê? Porque ali realmente quer chamar a atenção para Deus. O poder de Deus. O poder de Deus através do profeta. Do profeta. Então, você falou aí, era uma menina. Significa que não tem idade. Não tem idade. Não existe idade para Deus trabalhar através da vida da pessoa. Ele usa crianças e usa anciãos também. Usa porque, se não indo longe historicamente, ou na linha do tempo, mas na multiplicação do pães e peixe, quem tinha esses pães e peixes? É um menino. Um menino. Né? E Jesus mesmo fala que o reino dele é dos pequeninos. É. Não podemos desprezar. E por isso que temos tão forte esse ministério em nossa igreja, né, meu legal? Sim, sem dúvida. Central Graças a Deus por Kids isso. Aqui é sensacional, porque plantando sementes. Sem dúvida. Talvez não, né? Para colher milagres. Com certeza. A lei da semeadura, ela é real. Colher milagres. Né? Ela é real. Né? E aí a gente, então, acaba aqui, ou melhor, a gente se encaminha nesse livro, nesse segundo livro dos reis, para outro rei, né? Um rei que tinha um relacionamento com Deus, né? O rei Ezequias. Aí agora aqui a gente já não vai falar mais de Eliseu, mas a gente vai falar do profeta Isaías. Sim. E o rei é acometido de uma doença e recebe uma sentença. E Deus fala para ele, olha, se prepare, se conserte aí, deixa tudo em ordem, porque você vai morrer. Sim, então, mais uma vez falamos que, apesar de quando olhamos para o cenário do reino dividido, Sim. nós enxergamos que Judá, aqui no caso, é o reino que mais caminha perto do Senhor. Certo. Porque vemos bons reis, ao contrário do reino do norte. Sim. Né? Mas apesar do rei Ezequias ter feito boas ações, ser obediente à voz de Deus, né? Não isentou de ter essa doença. Né? Então, mas neste momento, né, mais uma vez ali, nós vemos entrando no cenário, nós vamos ter a oportunidade de falar melhor dele mais à frente, Sim, sim. né? O profeta Isaías. Sim. Eu acho que é importante chamar a atenção, Meneghel, que os profetas agora começam a aparecer nos cenários simultaneamente, né, com os seus ministérios, né, tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte. Sim. E neste momento aqui nós temos aqui a intervenção, ou Deus levantando um homem, Isaías. Isaías vai ao rei, como você bem disse, e profere aquilo que Deus falou: morte. Né? Esse é o destino. Só que antes mesmo dele sair do pátio, Nossa. Deus falou: olha, ouvi a oração. Peraí, então o Ezequias tinha intimidade. Tinha intimidade. Porque senão ele se conformaria com a situação. Deus determinou, vou morrer, é isso mesmo. Mas espera aí. Mas eu conheço meu Deus. Deus, me ajuda aqui, me socorre aqui, concede aí, mas não quero morrer não. Aí foi isso, né? Sim. É por isso que quando a Bíblia fala de oração e nós vemos as vertentes, a intercessão é tão importante na vida do crente. Porque as situações vão surgir e aqui foi o clamor. O clamor é isso, é um grito da alma. Sim. É realmente aquele último fôlego e aquele clamor pela sua vida. Né?
E teve resposta. Teve resposta. Teve resposta. Né? Deus- Então, Deus eu fico concedeu. imaginando aqui, né, nessa nossa mente que vai longe, o profeta Isaías. É, Porque às vezes recebemos algo da parte de Deus e questionamos: será que é Deus? pois Será que não é. é? E ele recebeu a mensagem, falou a mensagem que era verdadeira, era da parte de Deus, Sim. né? Sai da presença do rei, daqui a pouco Deus volta, ó. Volta, Agora fala que vai. volta lá. Aí, né, podia ter dado A dúvida, mas volta a falar, assim como o rei tinha intimidade, o profeta também tinha. Sim, Então reconheceu que sem dúvida. é Deus que está falando, não importa qual que é a situação. A palavra é de Deus, A palavra né? de Deus. O compromisso em cumprir é É dele. dele, a sentença é dele, a sentença da morte é dele, mas a da vida também é dele. Também ele é o dono. Ele é o dono, a soberania é na mão dele. E a importância do vaso reconhecer que ele é vaso, É né? vaso, que existe Quem um oleiro, manda é o oleiro, quem né? manda é o oleiro. Muito importante Muito isso. importante, né? E somos, né? Totalmente Nós vaso. estamos na mão do oleiro, é, e, e quando estamos na mão dele, é para ser realmente um vaso de honra. Amém. na sua presença. Amém. Testemunhas, né? E aí exemplos, né? Volto a dizer, nós temos aqui exemplos, né, de que servem para as nossas vidas hoje, de fé, de esperança, de manifestação do poder de Deus, de milagre, Sim, né? Para que a nossa fé, a nossa esperança também possa ser, né, renovada. Né? Porque sabemos que os dias, né, são difíceis, são momentos maus, né? são maus, É. e de tempos em tempos a gente precisa desse renovo, desse banho, né, celestial. É verdade. E aí o livro de Reis ele vai se encaminhando para o final, né? Sim. E a gente vai ver que Judá, né? Jerusalém, acontece uma ruína, uma queda, né, Robson? Lá no capítulo 25, a gente vai ver essa queda, né? E por conta dessa divisão, né? E aí, naturalmente, acontece a desobediência. E Deus é um Deus que corrige, né? Porque ele ama. Né? Apesar de termos bons reinados em Judá, a Bíblia termina falando sobre o reinado de Manassés e de Josias, né? E fala que até sacrificar o filho eles fizeram. Meu Então Deus. Israel, né, no caso aqui Judá, chegou em um nível de distanciamento da presença de Deus, Sim. né? Que começa a cometer esse tipo de barbaridade. Já não é só a idolatria, Meu né? Deus. Não é somente né, dentro do culto ali voltado a Deus, Sim. não é somente deuses estranhos, mas a questão sexual dentro do culto, Meu Deus. né? Ou seja, banalizando tudo aquilo que era sagrado, né? Então o reino estava de mal a pior. Então assim, a promessa de Deus a Davi que o reino persistiria na sua descendência se cumpriu, mas também a promessa de Deus de que haveria juízo por conta de consequência das ações do povo também está se cumprindo. Sim. E vai vir se cumprindo aqui pelas mãos de uma nação ímpia, né? Sim, Babilônia, né? Babilônia chega, né? O povo, ou seja, a destruição, né? Abre um reino para que possam ver todas as riquezas do palácio, né? E eles enxergam ali o quão grandioso era, ou seja, abriu uma porta ali. Deus questiona o rei falando: por que fizeste isso? Ou seja, nós vemos a história caminhando para um desfecho, né, de destruição. Totalmente, né? Então, ir levando o povo cativo, né? Fica aqui, um resumo um pouco da história. Israel nunca mais se restabeleceu como nação, as 10 tribos. Né? Depois da divisão do reino. Depois da divisão do rei, Israel do norte nunca mais foi restabelecido como nação. Consequência do quê? Todos os reis fizeram mal ao que era aos olhos do Senhor. Judá, por ter reis que honraram a Deus, Sim. e mais, né? Houve arrependimento. Sim. Quando vemos em 2 Crônica, um texto mais, né, tão Sim. conhecido, se o meu povo... Capítulo 14, é isso? Não. Isso. Meu povo... Poxa vida. Eu tenho anotado aqui. Isso é incrível. Então, o povo é de Deus. O povo é de Deus. Cadê?
capítulo 7, verso 7, 14. 14. Desculpe. Não, Eu não sou muito bom de endereço. e você enfatizou mesmo, se o meu povo, ou seja, peculiar, ele chamou, É ele dele. separou, né? Se chama pelo meu nome, aí vem Puxa, as identidade. condições, né? É Puxa. condicional. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, né? Aí ele fala: do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei. A terra. Ou seja, tem reconstrução também. Puxa, É completa aqui a bênção. é verdade. É condicional, mas é É completa. verdade. E é muito interessante que a gente está lendo isso lá no segundo livro das Crônicas, né? E eu acho que a gente já está realmente finalizando Sim, esse nosso bate-papo, esse podcast. Mas isso serve muito para a gente, porque hoje, nós somos esse povo. Nós somos o povo de Deus hoje. Verdade. Nós nos chamamos pelo nome de Deus. Nós somos cristãos. Servimos a Cristo, somos pequenos cristos. Sim. Temos uma identidade com o nosso Salvador. Mas é preciso cumprir alguns requisitos aqui. É preciso se humilhar, é preciso se relacionar, orar, é preciso buscar a presença dele e, principalmente, é preciso deixar a natureza humana, o velho homem para trás, mortificar a carne, né? E depois que a gente cumpre esses requisitos, então existe aí uma condicional. Aí sim, nesse momento, eu ouvirei. Então, existem requisitos. Sim. É condicional. Condicional. Não é achar que eu faço o que eu quero, não, porque agora eu sou filho do rei, eu aceitei a Jesus, eu posso viver da maneira que eu quiser, dissoluta, como aquele filho, né, mencionado por Jesus numa parábola, Sim. que falou: agora eu vou viver dissolutamente aqui, da forma que eu quiser. Não é assim que funciona para quem está dentro desse reino, né? E foi até o arrependimento. É. Foi até o reconhecimento Até o reconhecimento. que precisava do Pai, Sim. que precisava da casa do Pai. Então nós, como esse povo, precisamos também reconhecer isso e saber que E não é todos fácil. os nossos pecados serão perdoados, né? É uma decisão necessária para voltar-se a Deus, mas não é uma decisão fácil, Sim. porque reconhecer, né? É por isso que chama orar. Orar é isso, você reconhece que tem, né, um Deus Superior, soberano, né? superior, soberano, é isso. Ou seja, né, faça de mim o que queres, Amém. molda, né, tira o que não convém, Amém. acrescenta Amém. o que realmente ele quer, Amém. né? E a gente continuamos nessa caminhada, sendo moldados por Deus. Amém. Então, que nós possamos continuar seguindo esses princípios bíblicos, essas orientações que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, nos dá, nos mostra, né? Esse manual de vida cristã que nós temos acesso, graças a Deus por isso também. E dessa forma a gente finaliza, então, esse podcast, Sim. né, o 14º. Convidamos você a participar dos demais. Se você não teve oportunidade de assistir, os podcasts estão disponíveis na nossa plataforma, no aplicativo. E lembrando que esse é um projeto da Igreja Batista Central em Santo André, a nossa amada IBC, que está sob a condução do nosso pastor Hamilton Carlos Cabral. Deus te abençoe e continue conosco.